Muito boa noite para você, boa tarde, bom dia, indo depois, seja bem-vindo. Esse é o Projeto Verdade Revelada, anunciando as Escrituras, trazendo o contexto da revelação e trazendo uma exposição dos fatos atuais. O Criador nos abençoe em mais esse hangout e pedir a direção dele em mais esse estudo. Portanto, feche seus olhos, vamos orar. Yahweh, Todo-Poderoso, Criador do Universo, abençoe, Pai, mais este hangout para o esclarecimento, o despertamento e atenção daqueles que estão desavisados no mundo. Permita, Pai, que teu povo seja restaurado, que as vidas, a saúde, as condições emocionais, as condições familiares sejam abençoadas neste momento pelo poder da tua palavra. Que pelo despertamento, pelo incentivo da tua revelação, as pessoas possam acordar e se preparar. E cada vez buscando ser melhores para os tempos que estão à frente, com o perdão dos nossos pecados, pelo sangue do Cordeiro e a Yahushua, nosso Salvador, pedimos. Assim seja. Bom, queridos, hoje vamos falar sobre o maior eclipse lunar e lua de sangue de todos os tempos. De mais longa duração. E, na verdade, são mais de 2 fenômenos que vão ocorrer nesse próximo dia 27 de julho de 2018. O que é a relação profética dos sinais no céu com as profecias do Apocalipse e os acontecimentos atuais que estamos vivendo. Ora, nós estamos no meio de vários acordos de paz. Trump, o cunhado dele, o genro dele, o Jared Kushner, né, estão trabalhando por um grande acordo palestino entre Israel e Palestina. Além do mais, existem outros acordos se desenrolando, como aquele na Coreia do Norte que aconteceu e outros grandes que Trump está planejando. Sem falar nisso também, essa é uma época de vários feriados sagrados, né, para as maiores religiões do mundo, como o Islã. Agora, prepare-se. A lua de sangue, o eclipse lunar mais longo do século XXI. Sim, queridos, nós estamos falando do fenômeno que coincidirá com outro evento espacial, conhecido como a oposição de Marte, que o tornará mais brilhante e maior. Na noite de 27 de julho terá lugar o eclipse lunar mais longo do século XXI, oferecendo aos moradores da Terra a possibilidade de observar uma espetacular lua de sangue, comunica o portal Mechanics. O fenômeno astronômico que ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, nós cremos que é uma interposição do Sol e da Lua, né? No seu ciclo em relação à nossa visão aqui, né, da Terra, ela durará 1h43. Ademais, haverá eclipses parciais de 1h06 de duração nos momentos prévios e posteriores. Assim, o espetáculo completo vai prolongar-se por 3h55, detalha o site earthsky.com. Será possível apreciar a fase completa do eclipse na maior parte do hemisfério oriental, enquanto os países da América do Norte não terão essa oportunidade. Entretanto, na Austrália será vista sua fase inicial e os países da América Latina observarão a última parte do fenômeno. Então, do Oriente ao Ocidente será visto esse que temos um eclipse solar e este evento conhecido como a oposição de Marte, que o tornará
mais brilhante e maior. A lua mais brilhante e maior. Agora, vamos meditar um pouco. Nós estamos aí no mês de julho de 2018 e grandes acontecimentos estão em desenvolvimento no mundo. Nós estamos vendo econômico, nós estamos vendo a instabilidade entre as nações, guerras, e estamos vendo toda essa mobilização política, social, acontecendo em vários países, como no Brasil, ano de eleições. Não pense que tudo isso está interligado com as profecias bíblicas. Porque não é à toa, não é por acaso que este ano se completam 70 anos do estabelecimento da nação de Israel, politicamente. Não é à toa que nós estamos vivendo aí o apogeu de outras eras, como a do comunismo, como a questão também que envolve outros acontecimentos de filosofias e ideologias no mundo. E você precisa ter mais detalhes em outros vídeos que a gente já fez sobre esse assunto. Pesquise aí. Bom, essa lua de sangue alcançará seu ponto máximo às 20 horas e 21 minutos, 14 horas e 21 no horário de Brasília, e os turistas e aficionados que se encontram visitando a Copa do Mundo 2018 na Rússia terão a oportunidade de aproveitar o apogeu do eclipse às 23 horas e 21 minutos, horário de Moscou, 19 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Então, nós vamos agora abordar o significado profético das luas de sangue. Disse Yarro: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles sinais entre dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Yarro os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Note, os luminares celestes foram criados para nos dar sinais, avisos. E indicam que haverão esses sinais. Não só haverão esses sinais, como eles já estão ocorrendo. Vejamos. O termo hebraico para sinais é ot, o qual indica uma marca ou aviso visível. Já para o termo tempos determinados, eu usava a palavra moed, que aponta para algo que ocorre ou ocorrerá num tempo específico. Então, logo no começo da revelação, fica determinado pelo próprio Criador que o Sol e a Lua também têm essa finalidade. As estrelas, claro. Então, veja, Joel 2,31 diz: o Sol se converterá em trevas e a Lua em sangue. Estamos falando aqui de uma lua de sangue e de um eclipse solar, antes que venha o grande e terrível dia do Todo-Poderoso. Alguém pode dizer assim: mas sempre houveram eclipses e sempre houveram outros sinais. Não com a frequência que tem havido nos últimos anos. Desde 2014 até este ano de 2018, nunca se viu na história. E o apogeu vai ser agora, 2018, nesse final de julho. Vai ser o maior eclipse e a maior lua de sangue do século 21. Tá bom? Tá bom para você? O Apocalipse 6,12 cita que quando o sexto selo se abriu, Yohanan, que chamam de João na Bíblia do Padre, né, olhou e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Note, os sinais que a Bíblia apresenta são sinais combinados. Você tem um eclipse solar junto com a lua de sangue. Isso é fantástico. É exatamente o que vai acontecer dia 27 de julho. Então vamos meditar. Depois do ano 2000, a incidência desses sinais é mais frequente. E estão chegando no ápice, no seu cume. E 2018 é um ano decisivo para a nova ordem mundial. Por quê? Porque ao nosso ver, e você tem que assistir outros vídeos sobre a data para a grande tribulação, né? 2020 está chegando. É o ano das grandes transformações mundiais.
que estão previstas. Alguns querem projetar para 2030, para não sei mais quanto. Cuidado. A coisa já está bem avançada. Estamos para presenciar os maiores sinais do século XXI. Agora em 2018. Dia 27 de julho, nós vamos ter esse grande eclipse e esta lua de sangue. Mas o céu de julho reserva ainda mais surpresas. Depois dos eclipses lunares, de fato, em 31 de julho, Marte vai passar na sua posição mais próxima da Terra, alcançado pela última vez em 2003. O planeta vermelho, chamamos de planeta, né? Sabemos que é uma estrela. O planeta vermelho, como discutido, estará apenas 57,6 milhões de quilômetros do nosso planeta Terra. E por isso será visível a olho nu. E eu não acredito também que seja todo, enfim. A gente é bem mais perto, onde o que chamam de Marte, né, vai se aproximar da Terra. E indica que Marte é que se movimenta, né? Não é a Terra que está viajando, né? Mas tudo bem, isso é um outro assunto. Assista a nossa série O Mundo Verdadeiro, Descobertas Escondidas. E as profecias catastróficas estão certas sobre os eventos horríveis anunciados por alguns pela lua de sangue, ou Blood Moon, no inglês. Ou podemos ser tão presunçosos que reduzimos tudo ao mínimo, explicando os eventos celestes exclusivamente com bases científicas. Então, muitas pessoas já estão a par da ligação entre os sinais no céu e os acontecimentos apocalípticos, e já estão despertando. É interessante que as escrituras mencionam que os gentios pedem um sinal. E o sinal está nos céus. E há também sinais para o povo do Eterno, o povo de Israel, para aqueles que amam o Criador, Yahweh. E esses sinais estão também no céu. E isso aqui é fantástico. Tanto ímpios como os servos do Altíssimo estarão atentos aos sinais. E quem conhece o Criador vai entender. Os sábios entenderão o que está acontecendo. O simbolismo de Marte é muito forte. Marte é um deus e frequentemente ligado ao deus da guerra. Então, o que será que tem a ver essa grande lua de sangue, essa aproximação de Marte com a Terra e o grande eclipse solar? Vejamos. Nos últimos anos, eu estou falando aqui, né, vamos fazer aqui uma relação dos eventos dos últimos séculos. Tivemos 5 tétrades lunares no século XX. A primeira tétrade, 4 luas de sangue seguidas, foi de 1909 a 1910. A segunda tétrade foi de 1927 a 1928. A terceira tétrade foi de 1949 a 1950. A quarta, de 1967 a 1968. E a quinta, de 1985 a 1986. E a mais recente de que nós temos notícia ocorreu em 2003, 2004, tendo os eclipses ocorrido nas seguintes datas. E aí estão as datas. Mas ao longo deste século ainda ocorrerão mais 7 tétrades. E a última aconteceu em 2014 e 2015. E aqui diz que as restantes 6 ocorrerão em 2032, 2033, 2043, 2044, 2050, 2051, 2061, 2062, 2072, 2073 e finalmente 2090, 2091. Só que nós não acreditamos que vai chegar a isso. E realmente estes sinais que nós estamos vendo podem ser os últimos. Já pensou? Que coisa incrível seria presenciar os últimos sinais apocalípticos que estão descritos nas trombetas,
do Apocalipse, nas profecias do Apocalipse, vamos entender melhor. Quando a lua fica rubra, ou seja, vermelha de sangue, ela indica algo espiritual muito profundo. Em Gênesis 4:10 é onde você tem a primeira menção a sangue nas Escrituras. Diz o Criador a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, o sangue está relacionado à morte de um justo. Está relacionado à injustiça do assassinato de Abel. E o Criador estava atento a esse sofrimento, a esta vida, esta alma que tinha sido ceifada. E o Apocalipse 6:10 faz uma conexão entre aquele sangue, aquela voz que clamava desde a terra, com o quinto selo do Apocalipse. Aqui está assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então os mártires, os santos que estão sendo ceifados aos montes, estão sendo mortos por toda a oposição mundial que existe atualmente, o sangue desses justos clama. E as luas de sangue indicam um grande derramamento de sangue, de santos. Vamos lá, para mais indícios. Nos últimos anos nós temos visto a ascensão do poder chamado Estado Islâmico, né? E a mídia podre brasileira, por exemplo, e a mundial também, não relata esses acontecimentos. Eles estão caindo como moscas, aos montes. A perseguição é tamanha que nós estamos vendo um jogo diplomático sendo realizado para poder conter o que está acontecendo. E o Trump já foi suplicar ao ditador coreano que ele pare com a perseguição lá, né? Sem falar no que está acontecendo no Iraque, na Síria, no Egito, o que está acontecendo em alguns países comunistas, aqui mesmo na América do Sul, uma grande perseguição a cristãos e principalmente judeus. Então vamos lá. O Apocalipse 6:11, aqui tratando ainda do quinto selo, daquelas almas que clamam por vingança, por justiça, diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então o Apocalipse revela que o número desses mártires ainda não está completo. Ele vai se completar. E está relacionado àqueles que se recusarem a adorar a besta e a sua imagem. Nós estamos falando aqui dos últimos acontecimentos durante a nova ordem mundial, quando muitos cristãos sinceros e israelitas, judeus sinceros, vão depor sua vida para não negar o Messias, para não receber a marca da besta. O Apocalipse diz que esse número vai ser completado. E o foco vai ser lá na região do Oriente Médio, nós sabemos. A profecia se centraliza ali, naquela região da Terra Santa, né, Israel. E nós sabemos também que em todo o mundo será sentido os efeitos desse grande cataclisma perseguidor. Agora, o Apocalipse 24 expande melhor o entendimento do quinto selo, quando diz: eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua, ou Jesus, como chamam no sistema religioso, e pela palavra de Yahvé, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Meus queridos, se você acha que ser decapitado é uma coisa do passado, veja lá o que acontece no Oriente Médio. A religião das capas pretas tem como um dos objetivos sair degolando todo mundo. Sem falar que o próprio governo americano tem um monte de guilhotinas estocadas. Sem falar que na França
Isso aqui era uma cultura local, o uso de guilhotinas. Então, nós estamos para ver realmente os tempos apocalípticos diante de nós, já estamos vendo, aliás. Há um grande sinal que nos indica isso, que é a lua de sangue, que vai ocorrer dia 27, lembrando, também um eclipse solar e também esse fenômeno aí que é chamado aí de aproximação de Marte, né? Quando o Marte vai estar mais próximo da Terra. E nós já sabemos que na mitologia, nas religiões antigas, Marte é o deus da guerra, né? Apocalipse 19:13 diz: E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Yahweh, a palavra de Deus. O Messias vai vir com vestes tingidas de vermelho, de sangue. Tudo isso está conectado com as luas de sangue. Por quê? 61 diz que ele vem para fazer justiça, ele vem julgar os povos. E principalmente os inimigos de Israel. Aí é onde, queridos, a profecia se cumpre fielmente, onde as coisas se encaixam plenamente. Nós estamos num tempo de restauração, nós estamos ainda desvendando essas profecias, nós estamos restaurando o calendário verdadeiro, o entendimento das coisas dentro da ótica original, a ótica hebraica. E eu mesmo, alguns tempos atrás, eu fiz alguns vídeos falando das luas de sangue, em ligação, por exemplo, com as festas. Hoje já não penso assim, porque nós já aprendemos que o Sol rege esse calendário do Criador, né? O livro de Enoque deixa isso muito claro. Agora nós entendemos que a Lua tem sim um papel profético e está associado com os sinais dos tempos e com os últimos acontecimentos apocalípticos, principalmente envolvendo o Oriente Médio. Então a chave do entendimento se esclarece aí, se abre aí para aqueles que estão estudando, né? Apocalipse 14:20 diz que o lagar é aquele local, gente, onde se pisavam as uvas para fazer o vinho, né, o suco de uva. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, e pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui está falando quando o Messias ele finalmente for executar o juízo final após os 1000 anos do reinado messiânico na Terra. Então a justiça será plena, será perfeita, o juízo vai se completar, porque é aí onde os santos serão vingados, e todos os santos que sofrem perseguição e estão sendo martirizados em todo o mundo vão ser realmente vingados. E é incrível esse momento que estamos vivendo, e sabendo que tudo isso está acontecendo diante de nós, enquanto a alienação vai troando aí para todo lado. Futebol, novela, alienação, inclusive de canais aqui do YouTube, que se dizem anti-nova ordem mundial, Illuminati, não sei o quê, e ensinando um monte de mentiras. Cuidado, muito cuidado. Pior, negam o Messias hebreu, negam a identidade hebraica, negam a Torá, negam os mandamentos do Criador. Cuidado, tem sempre que bater nessa tecla. Isaías 59:16-18, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe salvação e sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura, por sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto, conforme forem as obras deles. Assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Eu fiquei abismado com o grau de blasfêmia que estão fazendo agora, blasfemando do Messias, blasfemando do Criador, esses canais lixo do YouTube, desafiando o Criador. Estão chegando no ápice do limite. A taça já está cheia, transbordando. Os juízos vão cair. Não é à toa. É muito bem apropriado os juízos que estão vindo. Ateus, satanistas, blasfemadores, céticos, gente de toda marca. Odeiam o Criador, odeiam a salvação. Amam as trevas, amam o mal.
Mas, meus queridos, você está tendo a oportunidade de tomar uma posição. Não é a posição LGBT, não é a posição da Rede Globo, não é a posição política, direita, esquerda, centro, não sei o quê. Você tem que tomar o lado do Criador, fazer a vontade do Criador, buscar conhecê-lo. E, lógico, essa não é a linha popular, porque você vê que, infelizmente, a maioria não está interessada nisso. Mas outro. Lucas 21, 10 e 11, então lhes disse o Messias, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Atente para a palavra coisas espantosas, como nunca antes vimos. Desastres, sinais combinados. Uma série de coisas que nós só vamos ver em 2018, 2019, 2020. E creio eu, e pela misericórdia do Criador, que só até 2023. Aí a coisa se define. Mas está muito próximo. A profecia da lua de sangue, em 27 de julho de 2018, apresenta duas circunstâncias combinadas, como eu já falei. A passagem pela sombra e o apogeu lunar, ou a posição em que, em sua órbita mensal, ao redor da Terra, a Lua atinge a distância máxima da Terra. Para algumas pessoas, a lua de sangue não é um fenômeno extraordinário, mas um presságio do fim dos tempos. E creia, luas de sangue não são algo qualquer. Elas representam, sim, uma profecia relacionada ao final de todas as coisas. Bom, queridos, que o Criador tenha a bondade de nos conservar com o seu poder em meio a essas situações. O mundo está cada vez mais distante do Criador. As pessoas estão ignorantes e alheias à verdade do Criador. As pessoas estão vivendo como Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. E eu creio que só tem uma saída para nós que estamos buscando servir ao Criador e fazer a verdade ser revelada. É cumprir aquilo que o Messias nos ensinou, que é ajudar o próximo, que é amar o Criador sobre todas as coisas. Eu creio que nada é mais importante do que tudo isso. E eu queria lançar aqui um pedido, não é um pedido para mim, porque nós estamos aqui para servir o Criador unicamente, ajudar o próximo, mas é um pedido para alguns que já nos viram outras vezes solicitando ajuda para o semelhante, para o próximo. Tem uma família aqui que vale muito a pena ajudar, né? Que é a família do seu Raimundo, a Jaqueline, e a Gemima está postando aqui os dados deles, e eu vou postar na descrição desse vídeo também, para você que vai assistir, vai estar assistindo depois. Ajude essa família. São pessoas que bem muito trabalhadoras, que infelizmente não têm as mesmas oportunidades que muitos de nós temos. E pessoas que praticamente passam misérias, né? Por quê? Porque 99% de toda a riqueza do mundo está na mão de uns salafrários, uns poucos salafrários, né? Illuminatis, ocultistas, aqueles que detêm todo o poder nas mãos, né? Mas graças ao Eterno, o poder não está na quantidade de riquezas acumuladas, mas no coração generoso para ajudar alguém. E aí está uma família que vale a pena ajudar, a conta está no nome deles, tá? Eu vou deixar os dados aqui para ajudar essa família, tá? Raimundo, a Jaqueline e essas crianças aí, são 4 filhos, tá? A Gemima já postou aí os dados no chat e eu vou postar aqui na descrição do vídeo posteriormente, tá? Ajudem essas pessoas, qualquer coisa é válida, tá? Que o Criador abençoe a vida de
cada um de vocês, obrigado aos amigos que participam conosco no chat e aos amigos que compartilham esses vídeos. Graças ao Eterno, são bênçãos esses vídeos porque são da palavra do Criador. Então o mérito é todo dele, toda a honra, toda a glória a ele. Shalom a todos, a paz, um abraço. Amanhã estamos de volta às 20 horas com o nosso hangout informativo semanal no canal Neemias Gomes. Muita coisa interessante aí para a gente compartilhar. Não percam amanhã às 20 horas no nosso canal Neemias Gomes. Até amanhã, se o Criador permitir.